o chamado sombrio da consciência. Você já sentiu, mesmo que vagamente, que há algo dentro de você que não pertence inteiramente a esta realidade? Alguma voz distante, quase sussurrada, que emerge nas horas silenciosas da madrugada. Talvez, enquanto o mundo repousa e o som das máquinas se apaga, você ouça esse chamado abafado, não vindo do mundo externo, mas do abismo oculto do seu próprio ser. Carl Jung chamou esse fenômeno de a irrupção do inconsciente. Mas não se trata de algo esotérico ou místico. É mais real do que qualquer coisa que você consiga tocar. É a presença do que foi negado, suprimido, enterrado sob anos de condicionamento, crenças herdadas e medo. Este áudio que você está prestes a ouvir não é um simples exercício de relaxamento. Ele é, na verdade, um detonador, uma chave simbólica que se encaixa perfeitamente na fechadura do inconsciente coletivo e começa a abrir portas que foram trancadas não por acaso, mas por instinto de autopreservação. Só que há um preço por manter essas portas fechadas. Você continua vivendo uma vida que não é sua, tomando decisões que parecem lógicas, mas que são ditadas por traumas antigos, complexos não resolvidos e fantasmas que você herdou de vozes que já se calaram há muito tempo. Ouvir este áudio por apenas uma noite significa iniciar um processo irreversível, uma convocação para que todas as partes renegadas da sua psique, o seu lado sombra, os desejos inconfessos, os arquétipos esquecidos, comecem a emergir. E quando isso acontecer, você não será mais a mesma pessoa. O eu fragmentado começará a se reunir. E isso pode ser aterrador, mas também pode ser a sua libertação. Soem a partes suas que você trancou em quartos escuros da mente, feridas que você ignorou, potenciais que foram sufocados, emoções que você foi ensinado a negar. Mas o inconsciente não esquece, ele registra tudo, cada lágrima contida, cada grito calado, cada escolha feita por medo. E agora, ele quer falar, mas não com palavras, com imagens, sensações, sonhos. O que você ouvirá durante o sono é mais do que um áudio, é um ritual simbólico de reencontro. Enquanto o corpo descansa, a alma se move. E no silêncio entre uma frase e outra, no intervalo sutil entre uma respiração e outra, algo será plantado, um símbolo, uma lembrança, um chamado. Você pode resistir, tentar racionalizar, se distrair, mas uma vez que essa semente é plantada, não há como voltar. Em breve, você começará a ver os sinais. Coincidências estranhas, mudanças internas, reações diferentes, porque o processo já foi iniciado. E quanto mais você tenta negar, mais forte ele se torna. Este é o início do retorno, não a sua mente, mas a sua totalidade. A verdade do que você é, além do nome, além da história, além da forma. A pergunta é, você está pronto para ser quem foi destinado a ser? Ou continuará servindo a um roteiro que nunca escreveu? A linguagem secreta dos sonhos. Há uma linguagem secreta que poucos conhecem, mas que todos falam todas as noites sem saber. É o idioma dos sonhos, não feito de palavras, mas de símbolos, metáforas, pressentimentos. Quando você dorme, seu inconsciente começa a escrever histórias em um teatro sem cortinas, onde cada personagem é uma parte sua esquecida. Um pai que briga com você, um animal que te persegue, uma casa abandonada que você não consegue sair. Nenhuma dessas imagens é literal.
Todas são codificações do seu próprio psiquismo tentando se revelar. Jung chamava isso de imaginação ativa do inconsciente, uma tentativa da alma de reorganizar o caos interno por meio de cenas simbólicas. E o que acontece quando, no momento mais vulnerável do sono, você escuta um áudio feito sob medida para conversar com esses símbolos? Quando a linguagem hipnótica penetra o teatro dos sonhos e começa a dialogar com as forças invisíveis que governam sua mente, o resultado não é apenas introspecção, é revolução, porque sua mente começa a se reescrever a partir de dentro, não com força, mas com verdade. E a verdade, quando emerge do inconsciente, não pede permissão. Ela entra pela fresta, ela dissolve certezas, ela desprograma crenças sem que você perceba. E o mais fascinante, ou assustador, é que esse processo é irreversível. Um símbolo despertado não volta a dormir. Um arquétipo convocado não retorna ao silêncio. Emo inconsciente não fala a linguagem da lógica. Ele fala a linguagem do mito, da sombra, daquilo que foi rejeitado por não caber nos moldes do aceitável. Ao ouvir este áudio enquanto dorme, você está autorizando, conscientemente ou não, que essa linguagem se manifeste. E não se surpreenda se nos próximos dias você começar a perceber padrões diferentes, pessoas que você atrai, situações que se repetem, emoções que não pareciam ter sentido e de repente ganham um nome. Tudo isso faz parte de uma dança milenar. O ego e a sombra se reencontrando. E a sombra não é o mal. A sombra é tudo o que você é, mas que nunca foi aceito. Sua raiva reprimida, sua sexualidade negada, seu poder sufocado. Quando esses aspectos retornam, eles podem assustar, mas também podem curar. E, mais do que isso, podem te devolver a inteireza. Porque ninguém é livre enquanto está fragmentado, enquanto vive apenas a parte da personalidade que aprendeu a mostrar ao mundo. Ouvir este áudio é permitir que o outro lado apareça, não como ameaça, mas como parte vital de você. E é nesse encontro com o oculto que nasce o verdadeiro renascimento. Imagine agora que cada palavra que você ouvir nesta noite seja como uma gota que cai no centro de um lago calmo. A superfície parece tranquila, mas sob ela existem correntes poderosas. Essas palavras, sussurradas, suaves, carregadas de intenção simbólica, começam a movimentar essas águas internas. E à medida que as ondas se expandem, elas alcançam territórios esquecidos, lembranças da infância, imagens do passado, dores que você arquivou como se nunca tivessem existido. Mas elas existiram e ainda vivem em você, moldando suas escolhas, suas relações, seus bloqueios. Este áudio não irá eliminá-las com mágica, mas irá dissolver os muros que impedem que você as veja. E ver é o primeiro passo para curar. Quando o inconsciente se sente visto, ele para de gritar. Ele se transforma de sabotador em aliado, e o que antes era medo se torna força. O que antes era culpa se torna compaixão. O que antes era dor se torna sabedoria. É por isso que este áudio não é um produto, é um processo, um ritual noturno, uma convocação do seu ser mais profundo para finalmente retornar ao lar. O colapso das falsas identidades. Você já se perguntou quantas versões de si mesmo você precisou abandonar para sobreviver? Quantos eus foram mortos em nome da aceitação, da obediência, do pertencimento? A mente humana, ao longo do tempo,
vai se tornando um palco silencioso, onde máscaras são trocadas com tanta frequência que o ator por trás delas acaba esquecido. Você aprende a ser o filho ideal, o profissional competente, o parceiro funcional, o cidadão respeitável. Mas, em algum ponto da jornada, você percebe que não há mais ninguém por trás da máscara. Só um eco, um vazio que carrega um nome, um CPF, um endereço, mas que já esqueceu do que realmente veio fazer neste mundo. Este áudio de reprogramação não é apenas uma ferramenta de transformação. Ele é, na verdade, um colapso programado, um desmonte cirúrgico das camadas artificiais que você construiu para sobreviver, mas que agora o sufocam. Ao escutar cada palavra durante o sono, você está permitindo, ainda que inconscientemente, que essas camadas comecem a ruir. E como toda destruição sagrada, o que virá primeiro será o caos interno, o colapso da ordem artificial que você manteve por tanto tempo. Mas não tema, porque no caos psíquico não há morte, há renascimento. A mente resiste, sempre resiste. Ela foi treinada para manter a ilusão intacta, para preservar o status quo, para manter você dentro do conhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Por isso, o inconsciente é tão temido, porque ele não respeita convenções sociais, não se submete à lógica linear, não aceita verdades impostas. Ele fala com a linguagem do fogo, da água, do animal, do símbolo. Quando este áudio atua sobre sua psique, ele começa a enviar convites disfarçados, sonhos simbólicos, emoções inexplicáveis, sensações de déjà vu. Cada um desses convites é um chamado para sair da prisão mental que você confundiu com segurança. Carl Jung escreveu que aquilo que você mais precisa será encontrado onde você menos quer olhar. E ao permitir que essa reprogramação aconteça durante o sono, você está, corajosamente, mesmo que sem saber, abrindo as portas desse território proibido. Prepare-se, porque as verdades que você irá encontrar não serão agradáveis, mas serão libertadoras. Elas não massageiam o ego, mas curam a alma. Elas não fazem promessas. Elas quebram pactos silenciosos que você assinou com o medo. Você acredita que vive a sua vida, mas e se eu te dissesse que grande parte do que você faz é uma repetição automática de padrões herdados? Que seus desejos não são seus, mas programações invisíveis transmitidas por gerações? Que sua personalidade é apenas um mecanismo de adaptação a um mundo adoecido? O que chamamos de normalidade muitas vezes é apenas um pacto coletivo de negação da alma. E toda alma, mais cedo ou mais tarde, exige ser ouvida. Ouvindo este áudio dormindo, você começa a criar um canal direto com essa alma esquecida. E o que ela diz pode não ser o que você quer ouvir, mas será exatamente o que você precisa. Talvez ela revele que o seu medo de errar é, na verdade, o medo de ser rejeitado, que sua raiva constante é a dor de nunca ter sido visto, que sua busca por sucesso é um grito por validação. Quando essas verdades surgem, elas não gritam, elas sussurram. E é por isso que o sono é o momento perfeito, porque o sussurro do inconsciente só pode ser ouvido quando o barulho da mente cessa. Você não precisa compreender com clareza. Você não precisa lutar. Apenas ouça, permita. Deixe que a desconstrução aconteça. A mente gritará. O corpo poderá resistir, mas a alma saberá. Ela sempre soube. Você pode estar se perguntando, mas o que exatamente esse áudio faz? E essa é a pergunta errada.
Porque a verdadeira questão não é o que ele faz da alma, mas o que ele desperta. Afinal, você está prestes a entrar em um território onde nenhuma mentira sobrevive. Um espaço entre mundos, onde o tempo se dilui e as máscaras derretem. Ao adormecer com este áudio em seus ouvidos, você não está apenas buscando relaxamento, você está abrindo as portas para a noite escura da alma. Durante essa travessia, haverá resistências, a mente gritará, o corpo poderá se contrair, o sono pode ser interrompido por sonhos intensos, por sentimentos antigos que emergem como fantasmas. Tudo isso faz parte do ritual. Nada está dando errado. Tudo está emergindo para ser transmutado. Este áudio é, na verdade, um espelho que não mostra sua aparência, mas sua essência. E o que você verá ao se reconhecer sem filtros pode causar estranheza, porque nem sempre a alma fala a língua do belo ou do conveniente. Muitas vezes ela grita com a voz do que foi rejeitado, os traumas, os recalques, os desejos mais sombrios. E aqui está o paradoxo que poucos conseguem suportar. O que mais te assusta é exatamente aquilo que pode te libertar. Ao permitir que a reprogramação atue enquanto você dorme, você está dizendo sim a esse encontro, um sim silencioso, profundo, ancestral. É um pacto com o desconhecido. E o desconhecido não é seu inimigo, é sua origem. Aquilo que você chamava de problema talvez fosse apenas uma mensagem mal compreendida do seu inconsciente. E aquilo que você via como bloqueio talvez fosse a porta que levava de volta para casa. E então, em algum momento, talvez na primeira noite, talvez depois de várias, algo muda de forma sutil, quase imperceptível, como a aurora que antecede o sol. Você acorda diferente, não necessariamente em paz, mas em contato com você, com aquilo que pulsa por trás do pensamento, um sentimento de que há algo maior te observando. De dentro, essa presença não julga, não exige, não manipula. Ela simplesmente é. E nesse silêncio, nesse estado liminar entre o que foi e o que ainda será, você entende? Não há retorno. Uma vez que a alma é tocada, ela começa a chamar. E esse chamado será cada vez mais difícil de ignorar. O mundo exterior continuará o mesmo, mas você não será mais o mesmo dentro dele. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas conversas, tudo parecerá ressoar em outra frequência. Porque agora você enxerga além das formas. Você ouve o não dito. Você sente o invisível. E é isso que esta reprogramação ativa. A lembrança do seu verdadeiro centro. Um centro que não se curva à lógica, que não depende da aprovação alheia, que não teme a escuridão, porque sabe que a escuridão é apenas o ventre do novo. Este áudio é apenas o início, um primeiro passo em direção a um labirinto que paradoxalmente leva para fora. Ouvir uma vez pode ser suficiente para que a semente seja plantada, mas essa semente é viva e ela continuará crescendo dentro de você. Não há como desfazer o processo. O que foi despertado agora exigirá expressão. Talvez você mude de caminho. Talvez relacione-se de forma diferente. Talvez rompa com dinâmicas que antes pareciam inquebráveis. Não porque alguém te mandou, mas porque algo dentro de você começou a lembrar. E essa lembrança de quem você é, de onde você veio, do que realmente deseja, é a força mais revolucionária que existe. Carl Jung dizia que a alma tem sede de sentido, e a maioria das doenças, segundo ele,
eram expressões dessa sede não saciada. Ao dar ouvidos à alma durante o sono, você começa a curar não apenas pensamentos, mas estruturas inteiras de percepção. Não se trata de magia, trata-se de contato. Contato com o invisível, com a sabedoria antiga, com as partes de você que sempre estiveram aí, mas que você não sabia como acessar. Agora você sabe, ou pelo menos começou a saber. Transição hipnótica para o áudio de reprogramação mental. Agora, permita que essas palavras se dissolvam no silêncio que antecede o sono. Sinta como cada frase, cada pausa, cada sopro desta voz torna-se uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Um convite para que o profundo abismo da sua mente se abra e revele seus mistérios mais guardados. Respire lentamente. Sinta o peso do corpo se tornando leve, como se você estivesse flutuando entre dois mundos, o do despertar e o do sonho. Neste limiar onde as fronteiras se desfazem, você não precisa controlar. Apenas entregue-se. Entregue-se à corrente invisível que começa a te puxar para dentro de si mesmo, para o centro de sua alma, onde a verdadeira transformação acontece. Aqui não há espaço para a dúvida ou para o medo, apenas para a curiosidade silenciosa de quem está pronto para despertar aquilo que esteve adormecido por tempo demais. Deixe que as ondas sonoras penetrem como uma brisa suave, levando embora velhas crenças e condicionamentos que já não te servem. Cada palavra carrega uma chave para abrir portas internas que você nem sabia que existiam. E ao abrir essas portas, você encontrará não apenas memórias e sentimentos, mas a essência de um ser em plena reinvenção, livre das amarras do passado. Permaneça nesse estado entre mundos. Deixe que a reprogramação comece, porque a jornada que se inicia agora não tem volta e, ao final, sua mente jamais será a mesma.